Tinha um exercício uma vez que era assim. Tinha uma pessoa e essa pessoa estava de frente para um espelho. Tinha uma parede aqui, né? Ó. E nessa parede tinha um espelho. Vou colocar aqui de uma cor diferente. Aqui. Beleza? Um espelho grandão assim. Perguntava, essa pessoa estava a uma distância qualquer do espelho. Vamos colocar aqui uma distância de 3 metros do espelho. Perguntava qual é a distância da imagem da pessoa até esse espelho. Beleza, é 3 metros, porque o espelho é plano. E perguntava também qual é o tamanho da imagem dessa pessoa no espelho. A tendência é que o aluno fale que a imagem é menor. Porque quando você olha dentro de um espelho, né, e sua imagem está lá longe, a impressão que a gente tem é que ela é menor mesmo. Só que não é. A imagem dessa pessoa dentro do espelho vai ter o mesmo tamanho, vai ter as mesmas características e vai ter somente uma inversão, né, um enantiomorfismo no eixo do espelho. Sempre você inverte em relação ao eixo do espelho. Então imagina que essa pessoa estivesse segurando uma plaquinha aqui, né? E essa plaquinha estivesse falando alguma coisa. Essa pessoa aqui está segurando a plaquinha, só que o que estava escrito aqui está invertido. Então vamos supor que tivesse uma letra L aqui. A letra L está ao contrário do lado de cá. Só isso. Mas a altura da imagem é a mesma. Então, por exemplo, se essa pessoa tivesse 1,70 m, a imagem dela também teria 1,70 m. Certo? A distância é a mesma. Vamos supor que essa pessoa começa a se aproximar do espelho com 2 metros por segundo. A imagem também começa a se aproximar do espelho com 2 metros. Travei. Voltei. Então, se a pessoa começa a se aproximar do espelho 2 metros por segundo, a imagem também começa a se aproximar do espelho com 2 metros por segundo. Certo? Estão me ouvindo aí? Porque deu uma travada aqui. Sim. Sim? O que acontece é muito exercício, fala assim, qual que é a velocidade da imagem em relação à pessoa? Bom, em relação à pessoa, é 4, né? Porque quando essa pessoa se aproxima 2, a imagem se aproxima 2. Então, a imagem e a pessoa se aproximam a 4 metros por segundo uma da outra. Mas em relação ao espelho, elas se aproximam a 2 metros por segundo. Beleza? Quando eu coloco mais de um espelho aí na brincadeira, então vamos supor que uma pessoa está aqui e ela quer ver o cabelo dela. Então a pessoa está aqui e ela quer ver o cabelo dela no espelho. Você fica bobo de ver os meus desenhos, né, Henrique? Nossa, até orgulho lá. Como que Não a vi não, pessoa senhor. pode... colocar o nariz aqui da pessoa, para não ficar muito... Como que essa pessoa pode ver o cabelo dela num espelho, né? Ela usa um espelho aqui atrás, não usa? As meninas devem fazer isso muito. Ou quem tem cabelo grande também, para ver como é que ficou amarrado atrás e tal. Então, por que isso funciona? Porque eu tenho uma imagem formada nesse espelho e uma imagem formada nesse espelho que eu chamar esse aqui de E1 e esse aqui de E2. Vai aparecer uma imagem dessa pessoa no espelho E2, você finge que o E1 nem existe. Tá? Então vamos desenhar a imagem dessa pessoa no espelho E2. Você bota mais ou menos a mesma distância, faz uma coisa mais qualitativa mesmo. Aqui está o olho da pessoa. Só que a boca é o contrário, né? Aqui, ó. E aí ela vai ter o cabelo dela aqui. Então vamos chamar esse aqui de objeto, essa aqui de imagem. Porém, esse espelho E2, ele também é um objeto, né?
tanto ele quanto essa pessoa vão aparecer do lado de cá. Quer ver? Eu vou desenhar. Então, aqui eu tenho uma segunda imagem dessa pessoa nesse espelho. Vou chamar de I', certo? E esse espelho, ele aparece aqui atrás também. E vai ter imagem infinita? Vai, se o espelho tiver um de frente para o outro, a gente vai ter imagens infinitas. Você já brincou com o OBS, quando o OBS captura imagem da imagem da imagem da imagem? Ah, sim, sim. É tipo esse, né? Coloca um espelho de frente para o outro para você ver. E aqui, ó, essa imagem, essa de cá, chamar de I', para não confundir. Aqui, ó, I'. Ela vai ser refletida dentro, vou chamar de E2'. Por que E2'? Porque ele é uma imagem do espelho E2. Ela vai aparecer aqui dentro. Olha que bacana. Você vai fazendo imagens de imagens de imagem de imagem. E aí a pessoa consegue ver o cabelo dela. Vai perder a orelha aqui, né, durante o processo. Tá? Então essa aqui seria a imagem duas linhas. Aí quando essa pessoa olha para essa imagem de cá, ela consegue ver como que o cabelo dela ficou. Igual quando você corta no cabeleireiro, você corta o cabelo, ele pega um espelho, coloca atrás de você e mostra ó, como é que ficou sua nuca, como é que ficou o tanto que eu tirei e tal. Todo mundo já passou por isso, né? Então, as posições, se essa pessoa tivesse aqui a 50 centímetros de espelho, a imagem dela teria 50 centímetros de espelho. Se esse espelho tivesse atrás dela 20 centímetros, essa imagem estaria a 20 centímetros dela. Aqui seria 20 centímetros. A diferença é que você vai ficar mais distante, né? Por exemplo, aqui, ó. A qual distância está a imagem que essa pessoa consegue ver do cabelo dela? Está a 1,40 m dela, né? Essa distância total aqui seria de 1,40 m. 50 mais 50 mais 20 mais 20. Para ela conseguir enxergar, né, a imagem dela dentro daquele espelho. Vocês já montaram um periscópio quando vocês eram crianças? Não? Eu brincava disso demais. O Bickman tinha ensinado como é que fazia um periscópio. É assim. Você quer espiar alguém, né? Então você tipo assim, está aqui, em vez de desenhar cabelo, desenhar um boné, que fica mais fácil. Pelo menos eu tenho criatividade, né? Aí você tem uma barreira aqui, ó, um muro, alguma coisa. E você quer ver o que está acontecendo atrás desse muro. Aí o que você faz? Você pega e cria um periscópio. Você faz o seguinte, você vai pegar uma caixa de sapato e vai colocar um espelho aqui, ó. Você vai fazer um furo aqui na parte de baixo dela e um furo na parte de cima. Furos invertidos, olha só. Aí você vai pegar um espelho plano da sua mãe e colocar um espelho plano aqui embaixo e um espelho plano aqui em cima. Para que você consiga ver algum objeto aqui, ó, do lado de cá. Vamos supor que você quer ver um passarinho. Como é que você vai conseguir ver o passarinho? Porque a luz que vem do passarinho, ela vai bater nesse espelho aqui, refletir nesse espelho de baixo e refletir no seu olho. Olha que bacana. Mesmo através do muro, você vai conseguir ver aquele passarinho ali, ó. E como existem dois espelhos planos, você vai ver o passarinho do jeito que ele é, né? Não vai estar nem invertido, não. Um inverte, o outro desinverte. Então, isso aqui é o que ela perguntou, chamado periscópio, usado em submarino, né? Tá? Basta você ter, então, dois espelhos planos montados para que você consiga enxergar um objeto através de uma barreira e tal. E o tamanho do periscópio pode ser basicamente infinito, né? Certo? Obrigada. Bom, quando a gente tem dois espelhos colocados com um determinado ângulo,
Eu vou fazer com ângulo de 90 graus, que é mais fácil de desenhar. Mas vale para qualquer ângulo. Aquela formulazinha que eu resolvi para a Ana. No comecinho aqui. Imagina que você tem dois espelhos e eles têm um ângulo de 90 graus entre si, tá? Esse espelho está aqui, esse espelho está aqui. Aí eu vou e coloco um objeto aqui, ó. Eu vou fazer um símbolo nesse objeto qualquer, só para a gente conseguir determinar. Quer ver? Vou pintar uma parte dele só. Como que vai ser, como é que vão ser as obtenções de imagens desse objeto? Bom, do lado de cá, a gente sabe que as distâncias são as mesmas, tamanho igual, né? Só que vai existir uma inversão em cima do eixo desse espelho, né? Um enantiomorfismo. Então, na hora que eu pintar aqui, ó, essa parte pintada vai aparecer aqui. Esse objeto vai aparecer aqui em cima também, né? Na mesma distância do espelho, né? E a parte pintada vai estar aqui embaixo, porque ele sofreu uma rotação em cima do eixo daquele espelho. Beleza. Só que não existe só essas duas imagens. Ah, mas eu tenho só dois espelhos. Porém, esse espelho de baixo aqui, eu vou chamar de E1. Ele projeta uma imagem do espelho E2. Aparece uma parte do espelho E2 aqui. O espelho E2 também projeta uma imagem do espelho E1 aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Vai aparecer uma terceira imagem aqui, ó, que é aquele lance de uma imagem dentro de uma imagem de um espelho que também já é uma imagem. Essa parte aqui, por exemplo, ó, é o espelho E2. E essa parte aqui é o espelho E1, é um prolongamento deles. Aí vai aparecer uma imagem aqui. E olha que bacana. Se eu girar essa imagem, se eu girar ela assim, essa parte ficaria a parte pintada. Se eu giro essa imagem em cima desse espelho, dá na mesma. Essa parte aqui é a parte pintada. Então, quando eu tenho, por exemplo, o ângulo de 90 graus, eu tenho, na verdade, três imagens completas, né? Beleza? Como que eu determino a quantidade de imagens em um espelho, então? Eu faço número de imagens é igual a 360 sobre o ângulo entre os espelhos, que você pode chamar de alfa, menos 1. No caso aqui, como o ângulo é 90, fica o número de imagens é igual a 360 sobre 90 menos 1. O número de imagens completas, né, é 4 menos 1. Então, dá 3 imagens completas. Beleza? Por isso que a gente vai ter somente 3 imagens aí nesse conjunto de espelhos. Vamos supor que eu pegue dois espelhos e coloque um ângulo de 30 graus entre eles. Eu não vou desenhar isso, mas vamos supor que, ó, tem um ângulo de 30 graus entre esses dois espelhos aqui. Tá? Aqui, ó, 30. E tem uma pessoa aqui no meio. Quantas imagens essa pessoa vai ver dela mesma em cima desses dois espelhos? Você faz número de imagens igual a 360 sobre 30 menos 1. Número de imagens é igual a 360 sobre 30 são 12, menos 1. Então, o número de imagens é igual a 11. Ela vai ver 11 imagens completas dela nesse conjunto de espelhos. Vão ter 11 bonequinhos aqui em volta dessa situação. Beleza? E à medida que eu vou aumentando ou diminuindo esse ângulo, eu vou produzindo mais ou menos imagens. Você pega sempre o número inteiro mais próximo. Porque vamos supor que coloca lá 33 graus. Aí vai dar alguma coisa quebrada. Você pega o número de imagens inteiro mais próximo. Beleza? O último caso é o que a gente tem que saber do espelho plano. É o chamado campo de visão. É o que eu consigo enxergar dentro de um espelho. Tem uma pessoa de frente para um espelho. Esse espelho tem um determinado tamanho. E em frente ela tem uma flor. Aí a pergunta pode ser, será que ele consegue ver essa flor no espelho? Vamos colocar aqui outro objeto aqui atrás, ó.
Atrás dele tem uma árvore. Essa pessoa é bem grande, tá? Como é que eu sei o que ele consegue ver? A maneira mais simples é você transportar essa pessoa, fingir que ela está lá dentro do espelho. Você não tem que desenhar muita coisa. Porque eu sei que a imagem dessa pessoa está a uma certa distância desse espelho. Vamos colocar aqui que ela está a 2 metros do espelho. Aí eu vou, coloco a imagem dela também 2 metros para trás. Vou desenhar essa pessoa do lado de cá. Tá? E a partir dela eu vou traçar o campo de visão dessa pessoa. Eu poderia transportar todos, desenhar todas as imagens aqui, ó. Tá? Vou desenhar a flor aqui. Vamos fazer isso, depois eu mostro o jeito mais fácil. E vou desenhar a árvore aqui. O que essa pessoa consegue ver? O que o meu observador consegue ver dentro do espelho? Você traça o campo de visão da pessoa. Você vai pegar duas retas saindo de onde o observador está. E essas retas vão passar nas extremidades do espelho. Ó. Não pode ser no meio, não pode ser mais para baixo. É na quininha do espelho. Fiz uma reta. Fiz uma reta. Esse é o campo de visão desse carinha. Tudo que está aqui dentro são as coisas que ele consegue ver dentro daquele espelho. Então, tudo que está aqui, ó, entre esse conezinho que eu tracei, é o campo de visão da pessoa. Então, ele não vê a flor. Quando ele olha nesse espelho desse tamanho, ele não vê a flor. Por isso que espelhos maiores nos projetam mais imagens, porque eles têm um campo de visão maior. Entenderam o raciocínio? Então, sempre que te perguntar assim, fulano de tal consegue enxergar o negócio do espelho, traça o campo de visão. E a partir do campo de visão, você vai determinar se ele consegue ou não enxergar o objeto no espelho. Uma vela de 20 centímetros está posicionada próximo a um espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Um observador deverá ser posicionado no eixo Y de forma que ele veja a imagem da vela no espelho. Beleza. Qual o intervalo de Y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem de toda a sua extensão? Para ele conseguir ver a imagem de toda a extensão da vela, olha só, vou pegar aqui, ó. Você pode desenhar a vela do lado de cá, se você quiser. Tá? Então a vela está aqui, ó. A vela é essa setinha. Então é exatamente o mesmo tamanho da vela. E você vai traçar o campo de visão do cara. Para ele enxergar essa vela, ele tem que estar aqui, ó. Aqui ele enxergaria, não enxergaria? Se ele tivesse nesse ponto 6 aqui, ó, se ele tivesse aqui, ele enxergaria. E onde mais que ele poderia enxergar? Onde seria o ponto mínimo? Desenhar de outra cor. Ali no 10 ele também enxergaria. Tá vendo? No 6 ele vê ela inteira, do 6 até o 10. Agora, se ele tivesse no 12, vamos colocar aqui um carinha no 12, por exemplo, só para mostrar que não dá. Vou colocar de outra cor aqui. Vamos supor um carinha no 12. Será que ele enxerga essa vela? Traça o campo de visão do 12, ó. Vem até aqui embaixo. Ele não vê a vela, tá vendo? No 12, ó. Então, no 12 não funciona. Do 6 ao 10, ele consegue ver a vela toda. Que é isso que a gente quer. Beleza? No 8 ele vai ver, no 7 ele vai ver, em qualquer lugar entre o 6 e o 10 ele vai conseguir enxergar a vela. Vamos pegar outro exemplo desse, outro exercício dessa apostila aqui, quer ver? Esses 5 aqui. A figura abaixo mostra uma sequência de experimentos em que um feixe de luz incide sobre um espelho plano. No experimento 1, o espelho está na horizontal. E nos experimentos 2 e 3, o espelho é inclinado de um ângulo alfa, para a esquerda e para a direita, respectivamente. As linhas tracejadas mostram 3 possíveis trajetórias que o feixe pode seguir, após refletir-se no espelho.
As trajetórias corretas observadas na sequência de experimentos 1, 2 e 3 após a reflexão são... Só você fazer a retinha normal, né? Ó. Aqui, se você fizer a reta normal, o feixe de luz está vindo aqui, né? Ele vai refletir exatamente onde? Para fazer o mesmo ângulo, ele tem que refletir aqui, ó, em cima do 1. Senão, ele não vai fazer o mesmo ângulo com a reta normal. Esse ângulo aqui é igual a esse de cá. Ó. No caso, experimento 3, se eu fizer a reta normal aqui, ó, o raio de luz, para fazer o mesmo ângulo, ele vai ter que se refletir aqui no 3, para formar o mesmo ângulo com a reta normal, né? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então, basta você desenhar os ângulos, a reta normal, e no olhômetro mesmo você vai ver, né, qual é o desvio que isso acontece. Beleza? Então, faltou no espelho 1, né? Traça a reta normal aqui. Você vai ver que a trajetória correta para ele seria o ponto 2. Para formar o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, é 2, 1, 3. 2, 1, 3, letra B. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra fixado um grande espelho plano. Enquanto ela caminha com velocidade de 1 metro por segundo em direção perpendicular a esse espelho, e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, a sua imagem... Então, imagina aqui, ó. Imagina que a pessoa está aqui. Aqui está o espelho. E aqui está a imagem da pessoa. A pessoa caminha com 1 metro por segundo em direção ao espelho. A imagem também caminha com 1 metro por segundo em direção ao espelho, em relação ao espelho. Porém, uma em relação à outra se aproximam em 2 metros por segundo. Porque daqui vamos supor que a gente espera 1 segundo. Essa pessoa vai ter andado 1 metro para frente. A imagem também vai ter andado 1 metro para frente. 1 metro para cá, mais 1 metro para cá, elas vão ter se aproximado 2 metros em 1 segundo. Ou seja, a velocidade relativa de dois corpos que estão se encontrando, você soma as velocidades. Então, ela se aproxima, em relação à pessoa, ela se aproxima com velocidade de 2 metros por segundo. Um barbeiro B, segundo um espelho plano, é 2, de espessura desprezível, paralelamente a outro espelho é 1, também de espessura desprezível, permitindo que seu cliente a observe no espelho é 1, o seu cliente A observe no espelho é 1, seu corte de cabelo na parte posterior da cabeça. Determine a menor distância entre o cliente e a imagem que ele observa da sua nuca no espelho é 1, considerando que a cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis. A cabeça do cliente está a 1 metro do espelho. Então, eu vou pegar 1 metro para cá, mais ou menos, e desenhar a imagem da cabeça do cara. 60 centímetros atrás da cabeça dele está o espelho. E aí, a nuca dele vai estar aparecendo aqui. 60 centímetros também para trás do espelho. Ele consegue enxergar essa parte. Ele consegue ver a nuca dele aqui, né? Ó. Imagina que ele tem um arranjo de flor aqui. Na primeira imagem, esse arranjo está aqui atrás da cabeça dele. Ele não consegue ver. Mas nessa segunda imagem, esse arranjo está voltado para ele. Então, ele consegue ver. A distância é 1 metro, mais 1 metro, mais 60 centímetros, mais 60 centímetros. Então, dá 3,2 metros. Resposta letra E. 3. Na figura abaixo, O representa um objeto pontual luminoso, E representa um espelho plano e X um observador. A imagem do objeto O está corretamente posicionada no ponto. Gente,
a imagem de um objeto não depende da posição do observador. A imagem de objeto não depende da posição do observador. Basta você fazer aquilo que a gente sempre fez. Porém, esse objeto aqui, ó, ele não está em frente ao espelho. Eu teria que prolongar esse espelho, fingir que ele existe aqui, ó, e pegar a distância do objeto até o espelho. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Então, 1, 2, 3. O objeto está posicionado, a imagem desse objeto está posicionado na posição 1. Só isso. Imagem no espelho plano não afasta, não aproxima, não aumenta, não diminui. Agora, se o problema estivesse perguntando, esse observador X consegue ver essa imagem, aí como é que eu faria? Eu traçaria o campo de visão a partir do X, ó. Bate numa parte do espelho, bate na outra extremidade do espelho. Então, esse observador X, ele consegue ver imagens no ponto 1, 2, no 3 ele não consegue ver, no 4, no 5 também não. Mas esse não é o que o exercício está perguntando. Está perguntando onde que está a posição da imagem do objeto. Está na posição 1, porque ele tem que estar numa linha, numa reta de simetria em relação ao espelho e numa mesma distância. É só isso. E por último, a 4. Na figura abaixo, estão representados a lateral esquerda de um carro, com o seu espelho retrovisor plano, e 9 pessoas paradas na calçada, correspondentes aos pontos 1 a 9. O espelho retrovisor representado tem a altura de seu centro coincidindo com a altura dos olhos do motorista, conforme mostra a figura. Nessa situação, o motorista vê as pessoas. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fingir que o meu espelho está sobre essa reta aqui. Só para eu poder saber, eu vou inverter a situação aqui. O espelho está aqui, eu sei disso, ó. Ele vai daqui, eu vou fazer de outra cor aqui, só para delimitar o espelho. Ele vai daqui até aqui. Esse é meu espelho. O meu motorista está a uma distância X do espelho. Eu vou inverter a situação só para ficar mais fácil de resolver. Vou pegar minha régua, vou olhar aqui, ó, esse motorista está a uma distância de 2,5 cm do espelho. Então, é como se ele estivesse aqui, ó, tá? Essa distância do motorista lá dentro do espelho é igual a de cá. Aí, o que eu vou fazer? Então, eu só medir com a régua, deixa eu conferir se está certinho. Tá certinho. Eu vou fingir que aqui está meu objeto e isso aqui são imagens. E aí eu vou traçar o meu campo de visão a partir daquele objeto imaginário que eu coloquei lá. Só para facilitar a minha vida, para eu não ter que desenhar todos esses pontinhos atrás do espelho ali. Pego uma reta que bate aqui numa extremidade do espelho, ó. Pego uma reta que bate na outra extremidade. Então, o que ele consegue ver aqui de verdade? Ele consegue ver o objeto 1, 6, 8 e 7. 1, 6, 8 e 7. É isso que ele vê. Um abraço para vocês, galera.